minuto. Fazendo um recorde aqui no trem. Beleza. As desvantagens, então, na estrutura funcional. Na estrutura funcional, o cliente não é o foco das atividades. Tá? Por quê? Dentro do departamento que gerencia o projeto, o departamento funcional tende a ser orientado para suas atividades particulares. Tá? Ele não está preocupado com a questão do cliente, porque quem vai se preocupar com o cliente é o pessoal da ponta. O projeto, o gerente do projeto, ele está no meio do caminho, ele não é atividade fim, tá? Então, a desvantagem, outra desvantagem, a responsabilidade total do projeto não é delegada a nenhum funcionário específico, ou seja, de todos, tá? A resposta às necessidades aos clientes, né, é lenta, porque o cara só vai responder o cliente depois que ele tiver uma resposta lá da ponta sobre aquilo. E há uma geral tendência da gente subestimar o projeto, né? Porque geralmente não se tem uma ênfase orientada a esses projetos. E a motivação dessas pessoas colocadas na gestão de projetos, ela não costuma ser muito grande, porque o que acontece? Esses caras não costumam não aparecer, né? Então, assim, quando a pessoa não aparece, geralmente ela não fica muito motivada, porque nós somos motivados por dois R's, todos nós, tá? Recompensa e reconhecimento. Se eu tenho só a recompensa, eu sou mais ou menos motivado. Se eu tenho só o reconhecimento, em muitos casos, dependendo do ego da pessoa, ele se sente mais valorizado do que até com questão de recompensa, tá? Agora, se ele é bem recompensado e tem o reconhecimento, cara, e o cara trabalha satisfeito e motivado. Não é o caso da gestão de projetos, porque o cara, ele geralmente não vai ter reconhecimento. Porque se o projeto deu certo, é o tático que fez com que a coisa funcionasse. Se o projeto deu errado, a culpa foi do operacional, ou seja, dele, né? Isso é igual goleiro, né? Se o goleiro foi muito bom numa partida de futebol, ele fez a obrigação dele. Se o goleiro é muito ruim, ele atrapalhou o time inteiro. Perceberam? Mais ou menos por aí, né? A coordenação do projeto torna-se complexa e mais lenta, havendo uma necessidade de um acréscimo de tempo para a aprovação das decisões. Aí a gente vem aqui, a estrutura projetizada, na qual o projeto é o elemento central, tá? Nela, um gerente de projetos tem a total responsabilidade por ele, beleza? E aí, nessa estrutura, a gente vai ver quais são as vantagens. O gerente do projeto tem total autoridade, todos os membros do projeto estão sob a responsabilidade do gerente, os membros desenvolvem um alto comprometimento com o projeto, a possibilidade de se tomar as decisões é mais rápida naquela que é projetizada, tá? Na funcional, não. A interface com a alta administração é mais fácil e mais direta. A alta administração fica com mais tempo livre para tomada de decisão, né? Ou seja, a responsabilidade passa sempre do gerente. As desvantagens: quando a empresa tem vários projetos, pode haver duplicidade de trabalho, ou seja, sobrecarga na questão do gerente e de algumas pessoas chaves dentro do projeto. Tem incerteza sobre o que vai acontecer com os membros do projeto quando o projeto acabar, né? Quando ela é projetizada, você buscou uma pessoa específica para aquela área. Se os próximos projetos não forem voltados para aquela área, aquela pessoa tende a ser o quê? Descartada, tá? Comum demais isso. Tanto que, em alguns casos, o, o contrato dessas pessoas, muitas vezes, entra até como freelancer, porque depois você não vai mais precisar da pessoa, né? Olha, o custo alto da duplicação dos esforços, né, e a facilidade de pessoas, tendência de reter os funcionários em um projeto por um tempo maior do que o tempo necessário, tá? Falta de oportunidade para intercâmbio do técnico entre projetos diferentes, porque o cara é específico para aquela área, tá? E aí a gente vê aqui, olha só, as estruturas, eu vou ampliar isso aqui para vocês verem melhor, tá? Olha só que interessante aqui.
a funcional e a projetizada. Olha a funcional, como é que ela trabalha. Executivo-chefe, ele vai trabalhar com quem? Com gerente funcional, gerente funcional, gerente funcional, que vai tratar de pessoas, pessoas e pessoas. Na projetizada, olha a diferença. O executivo-chefe, ele vai fazer o seguinte, olha, a coordenação de projetos vai trabalhar com um específico, ó, tá certo? Entenderam? Nas funcionais, nas matriciais, a matricial, ela é uma mescla entre as duas estruturas, a funcional e a projetizada, né? Ela pode ter um líder ou um gerente de projetos, e esse cara ele pode dividir essas duas funções ou mais, né? Dependendo do tipo de projeto. As estruturas matriciais, elas também se dividem, pode se dividir em estruturas matriciais fracas, equilibradas ou fortes. A matricial fraca, o papel do gerente de projeto se parece com o do coordenador, tá? A do gerente parece mais como coordenador. Trabalha como responsável pela equipe, normalmente não toma decisões, né? Quem manda mesmo é o chefe. Nessa estrutura, o gerente funcional tem mais força de gerente de projetos, que faz as decisões de alocar recursos, atividades rotineiras do projeto, e ficam mais nas mãos do primeiro, que é aquele que vai realmente decidir, né? Já na equilibrada ou balanceada, o nome já fala, né? Equilibrado, ou seja, existe um equilíbrio das atividades funcionais, tá? Isso faz com que, eita, isso faz com que os recursos sejam utilizados de forma adequada no seu dia a dia, né? E não tem concorrência entre eles, beleza? Aí aqui a gente vai ver, né? Olha só como é que seria as diferenças aqui, tá? Na matricial forte, né? Possui gerente específico para o projeto e que comanda o profissional e desempenha ao mesmo tempo a mesma função, né? Ou seja, função relacionada ao projeto e função não relacionada ao projeto. Esse tipo de estrutura está bem próximo da projetizada, ou seja, o gerente consegue fazer com que os recursos sejam liberados a contento, né? Que o projeto ganhe mais importância, né? Do que as atividades corriqueiras. Então, assim, ele faz com que as coisas possam aparecer mais, beleza? Aqui tem um quadro que ele retrata para a gente certinho, tá? Os tipos de influência de cada uma dessas organizações dos projetos, tá bom? Funcional, matriz e projetizada. Aí ele vai falar que a estrutura, na estrutura organizacional funcional, a característica do projeto, a autoridade do gerente de projeto na funcional é baixa ou não tem autoridade. Recurso financeiro na funcional é baixo ou também não tem. Quem controla o orçamento do projeto é o gerente. O papel do gerente em tempo parcial. A equipe administrativa também em tempo parcial. Na matriz fraca é muito parecido porque a autoridade ela é limitada, apesar de ser um pouco maior do que a funcional, mas ela ainda é limitada. Disponibilidade de recursos também limitada. O gerente também trabalha só a questão funcional. E os papéis dos gerentes e da equipe administrativa também é em tempo parcial. Já na balanceada, olha só, a autoridade é baixa, mas moderada também, tá? Da mesma forma que os recursos, aí quem controla o orçamento do projeto já trabalha uma questão mista, ou seja, ele trabalha em vários projetos também. O papel do gerente já é tempo integral naquele projeto, da mesma forma que a equipe administrativa. A matriz forte, a autoridade é alta, a disponibilidade de recursos é alta, o gerente de projetos é quem controla o orçamento, o gerente de projetos está em tempo integral e a equipe administrativa também. E na projetizada, aí é outra conversa, né? Porque ela é uma questão específica. Então, como ela é específica, a autoridade do gerente é alta, ou, em muitos casos, às vezes até total, manda mesmo, tá? Disponibilidade do recurso, a mesma coisa.
O gerente, quem controla o orçamento, é o gerente de projetos, e o papel do gerente, ele trabalha tempo integral, e da equipe administrativa também está o tempo todo lá. Bacana? Vamos pensar aqui na estrutura da empresa que você trabalha. Pergunta para os dois aí. Como é feita a divisão do trabalho como é feita a divisão entre o trabalho normal e as atividades do projeto? Será que essa estrutura facilita ou dificulta o andamento dos projetos? O Erickson, você trabalha onde, meu irmão? Só estudo, professor. Desculpa, não entendi. Eu só estudo. Ah, você só estuda, bacana. Milena? Milena? Milena não está nos ouvindo. Beleza. Wellington, e andando aqui, aí a gente vem os tipos de PMO. O que é PMO? PMO é o escritório de projeto, gerenciamento de projeto, né? Geralmente nas empresas a gente encontra o escritório autônomo, o escritório departamental, o escritório corporativo e o escritório de projetos autônomos. Aí, perdão, o escritório autônomo é aquele que trabalha dedicado só naquele projeto, tá? O escritório departamental ou de suporte é aquele que se dedica a vários departamentos, atende. Você quer ver? Geralmente a área de TI, o escritório de projeto de TI, ele não fica só dentro da caixinha dele. Ele abrange uma gama de outros locais, de outros departamentos, tá? O escritório corporativo, né? E geralmente ele é estratégico, né? E aí ele estabelece alguns tipos de regras voltadas para isso aí. E aí a gente vem. Quais são as responsabilidades de um escritório de gestão de projetos? Gerenciar recursos, identificar e desenvolver as metodologias, orientar e aconselhar, monitorar o andamento, desenvolver e gerenciar as políticas, coordenar a comunicação, coletar resultados do projeto. Tá? Isso aqui, ó, ele é mais ou menos dentro de um ciclo de PDCA, tá? Quase isso. Vamos trazer um exemplo aqui, ó. Uma construtora vai começar um novo projeto de construção de um condomínio de luxo. Para compor esse projeto, novos funcionários estão sendo contratados. Dessa forma, a equipe de projetos lá, ou seja, o escritório de gestão de projeto, vai treinar esses funcionários para eles assimilarem a metodologia que vai ser utilizada nesse trabalho. À medida que os trabalhos vão sendo desenvolvidos, o escritório analisa os indicadores desse projeto. Está dentro do tempo? Está tendo um aumento no custo? Percebe que as obras estão atrasadas em relação ao cronograma inicial. Assim, esse escritório se prontifica a estar junto com o gerente do projeto lá para discutir a solução de o que é que ele vai fazer, quais são as estratégias para alcançar novamente o cronograma, tá? E sanar essa situação. Sem medo de errar. Então, você conseguiu aí entender quais são os guias, o que os guias da gestão de projetos podem fazer dentro dos PMO? Né? Voltando lá no início, ó. No projeto do metrô de São Paulo, os responsáveis pelo projeto estavam com dificuldades de alocar alguns engenheiros que atuavam apenas nas atividades indicadas pelo gestor funcional. Isso trazia atraso no quesito tomada de decisão. Assim como fazer parte do projeto tivesse uma maior autonomia, assim como fazer para que o projeto pudesse ter mais autonomia? Qual seria a forma de atender esses requisitos do projeto e manter o time sob a responsabilidade de um único gerente de projetos? Será que há uma ou mais maneiras de auxiliá-lo? Vamos rever o organograma que estava sendo feito lá no andamento? Viram aí? O mesmo organograma, né? E aí ele retoma. Para resolver esse problema, a gente tem que voltar a umas questões estruturais e organizacionais e verificar o que mais se adequa a essa gestão de projetos, tá? Cada estrutura organizacional, seja funcional, projetizada ou matricial,
ela traz vantagens e desvantagens no andamento do projeto. O gestor oficial do projeto, recém-nomeado, terá que alterar a estrutura organizacional das obras do metrô de uma forma que haja uma maior agilidade na hora da tomada de decisão. Assim, ele precisa pensar bem para apresentar uma solução para a situação criada, certo? E se o projeto é bem planejado, mas não tem uma estrutura organizacional que facilite sua execução e seu desenvolvimento, a ideia pode ir embora, pode ir por água abaixo, que não vai resolver. Então, qualquer ação que traga um resultado inédito, tenha um prazo pré-determinado para acontecer, ela precisa ter um ambiente que favoreça a sua execução e a sua operacionalização. Não é verdade? Beleza? Aí ele vem avançando na prática e ele vai falar aqui para a gente sobre um problema. Eu quero que vocês façam para mim a leitura disso aqui, tá? Uma nova situação, problema, tá? Lembre-se das informações passadas aqui. Depois vocês leiam para mim essa resolução desse problema, porque aí você vai ter uma visão bem interessante. Aí ele está aqui falando que vale a pena você fazer isso aqui, tá? Faça valer a pena. São algumas perguntas, não necessariamente precisam serem respondidas. Beleza? Algum questionamento, Erickson e Milena? Não, professor, até agora nem. Tudo tranquilo? Sim. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, olha só. Como nós finalizamos aqui a nossa aula, agradeço a participação de vocês e a gente vai estar colocando esse material lá no nosso Moodle. Beleza? Forte Beleza. abraço para vocês, fiquem com Deus. Tá bom, professor. Tchau.